O ajuste profundo que vem antes da riqueza. Napoleon Hill, o ajuste invisível. Existe um momento específico na vida de toda pessoa que constrói riqueza verdadeira. Esse momento não aparece em extratos bancários, não vem com aplausos, não se manifesta em oportunidades externas. Ele acontece dentro, antes que o dinheiro chegue, antes que os caminhos se abram, antes que a prosperidade se torne visível. Algo profundo precisa ser ajustado silenciosamente na mente, na identidade e na forma como você se posiciona diante da vida. Napoleon Hill foi claro ao observar isso em centenas de pessoas que enriqueceram. A riqueza nunca começa no bolso. Ela começa na estrutura mental que sustenta o bolso. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque as pessoas pedem dinheiro, mas não ajustam quem elas são para sustentá-lo. Pedem abundância, mas continuam vibrando escassez emocional. Pedem prosperidade, mas mantêm hábitos mentais incompatíveis com ela. E então se frustram, acreditando que algo externo está bloqueando seus resultados. Mas a verdade é outra. Existe um ajuste profundo que precisa acontecer antes da riqueza se manifestar. E ele não é confortável. Esse ajuste começa quando você percebe que não está sendo preparado para receber dinheiro. Está sendo preparado para se tornar alguém que não perde dinheiro quando ele chega. Por isso, antes da virada financeira, quase sempre vem um período de desconforto interno. Uma sensação estranha de desencaixe, uma inquietação silenciosa, como se a vida estivesse pedindo que você abandone versões antigas de si mesmo. Napoleon Hill chamava isso de reorganização do subconsciente. É quando crenças antigas começam a falhar, quando pensamentos automáticos deixam de fazer sentido. Quando você percebe que aquilo que funcionava antes já não sustenta mais o que você deseja agora. Esse é o ajuste, e quase ninguém entende esse estágio. A maioria tenta acelerar o processo pulando etapas. Busca atalhos externos, procura fórmulas rápidas, imita estratégias de quem já chegou lá. Mas Hill alertava: nenhuma técnica funciona se a estrutura mental ainda fora de escassez. A mente precisa ser calibrada para operar em outro nível. E essa calibração não acontece quando tudo está confortável. Ela acontece quando a vida te pressiona a mudar por dentro. É nesse ponto que surgem questionamentos profundos. Você começa a se perguntar por que se esforça tanto e recebe tão pouco. Por que parece que outras pessoas avançam mais rápido? Por que oportunidades parecem escapar no último momento? E o erro é interpretar isso como castigo, atraso ou injustiça. Não é. É ajuste. Quando Deus, o universo ou a inteligência da vida decide elevar alguém financeiramente, primeiro ele desmonta estruturas internas que não suportariam essa elevação. Porque riqueza amplifica tudo. Amplifica caráter, amplifica hábitos, amplifica crenças, amplifica decisões. Se a mente ainda opera em medo, o dinheiro amplifica o medo. Se opera em impulsividade, o dinheiro amplifica a autossabotagem. Se opera em culpa, o dinheiro gera perda. Por isso, o ajuste vem antes, e ele costuma doer. Você começa a perceber padrões repetidos, erros recorrentes, ciclos financeiros que se repetem com pessoas diferentes, projetos diferentes, cenários diferentes. Napoleon Hill dizia que quando o padrão se repete, o problema não está no mundo. Está no programa mental que governa suas escolhas. E esse programa precisa ser reescrito. Mas ninguém reescreve um programa confortável. A mudança só acontece quando o desconforto se torna maior do que o medo da transformação. Por isso, antes da riqueza, muitos passam por um período de silêncio. Pouco reconhecimento, pouco resultado visível, muito ajuste interno. É quando você começa a abandonar pensamentos de vítima, justificativas emocionais, crenças herdadas sobre dinheiro, esforço e merecimento.
Você começa a entender que trabalhar duro não é o mesmo que pensar certo, que esforço sem alinhamento gera cansaço, não prosperidade, que insistir em estratégias erradas não é persistência, é apego. Esse é um dos ajustes mais difíceis, porque o ego prefere insistir do que admitir que precisa mudar a forma de pensar. Mas Hill foi categórico. A riqueza responde à identidade, não ao esforço isolado. Enquanto você se vê como alguém que tenta, a vida te responde com tentativas. Quando você se vê como alguém que executa com convicção, a realidade começa a se reorganizar. E essa mudança não acontece do dia para a noite. Ela é silenciosa, progressiva, interna. É por isso que muitas vezes nada muda fora por um tempo, mas tudo já está mudando dentro. Esse é o estágio mais perigoso e mais poderoso. Perigoso porque muitos desistem aqui. Poderoso porque quem atravessa esse ajuste nunca mais opera no mesmo nível. Se você está vivendo esse período agora, essa sensação de estar sendo pressionado a mudar, mesmo sem resultados imediatos, entenda, isso não é atraso, é preparação. Os sinais do ajuste profundo, até 35 parágrafos. Quando o ajuste profundo começa, ele não avisa, não vem com uma placa dizendo preparação para a riqueza em andamento. Ele se manifesta através de sinais sutis, quase sempre mal interpretados. Um dos primeiros sinais é a perda de interesse por caminhos antigos. Aquilo que antes parecia suficiente começa a incomodar. Trabalhos que você tolerava passam a pesar. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Napoleon Hill explicava que isso acontece porque o subconsciente começa a rejeitar ambientes incompatíveis com a nova identidade que está sendo construída. Você não muda de fase sem mudar de ambiente mental. Outro sinal forte é a intensificação do autoconhecimento forçado. Você passa a enxergar suas falhas com mais clareza, percebe padrões emocionais que antes ignorava. Reconhece decisões impulsivas, medos disfarçados de prudência, desculpas travestidas de lógica. Isso dói no ego, mas é necessário. Hill dizia que a mente só aceita um novo nível de sucesso quando o indivíduo assume total responsabilidade pelo que cria, inclusive pelos resultados que ainda não gosta. Nesse estágio, a vida começa a testar sua maturidade emocional. Pequenos desafios surgem para observar como você reage. Contratempos financeiros, atrasos, mudanças inesperadas, não para te punir, mas para ajustar sua resposta interna. Porque a riqueza exige estabilidade emocional. Quem reage com desespero a pequenos problemas não sustenta grandes resultados. Outro sinal claro é o isolamento seletivo. Você começa a se afastar naturalmente de pessoas que reforçam medo, reclamação e escassez. Não por arrogância, mas por incompatibilidade energética e mental. Conversas negativas drenam sua clareza. Reclamações constantes confundem seu foco. E o subconsciente, já em processo de ajuste, passa a rejeitar esse ruído. Muitos interpretam isso como solidão, mas na verdade é refinamento. A mente está aprendendo a operar em silêncio estratégico. Napoleon Hill observou que quase todos os grandes realizadores passaram por períodos de recolhimento antes de grandes expansões. É nesse silêncio que decisões estruturais são tomadas. Outro sinal é a mudança na sua relação com o tempo. Você começa a perceber que pressa é inimiga da construção sólida. Entende que resultados rápidos demais costumam não durar. Passa a valorizar consistência mais do que explosões momentâneas. Isso é um ajuste essencial. A mente pobre quer tudo agora. A mente rica constrói com visão. E essa transição mental exige paciência treinada. Também surge uma sensibilidade maior às próprias palavras. Você começa a perceber como fala consigo mesmo. Nota frases internas de autossabotagem.
expressões automáticas de limitação. E algo em você começa a corrigir isso espontaneamente, não por positividade forçada, mas por alinhamento. Hill afirmava que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção. Por isso, durante o ajuste, a mente passa a rejeitar narrativas internas que enfraquecem. Outro sinal importante é o incômodo com ganhos pequenos demais para a sua capacidade. Você começa a sentir que está se vendendo barato, que seu potencial está sendo subutilizado, que aceitar menos do que merece custa mais caro do que arriscar. Esse desconforto é fundamental. Ele empurra você para decisões maiores, mais alinhadas com quem está se tornando. Mas atenção, nesse ponto muitos cometem o erro de agir sem estrutura, confundem chamado interno com impulso e se precipitam. Por isso, o ajuste é interno antes de ser externo. A mente precisa amadurecer antes da ação expandida. Outro sinal claro é a perda de tolerância com desculpas, inclusive as suas. Você começa a perceber quando está se enganando, quando está adiando por medo, quando está se escondendo atrás de justificativas aceitáveis, e isso gera desconforto, mas também gera força. Hill dizia que a honestidade consigo mesmo é a porta de entrada para qualquer grande realização. Sem ela, todo progresso é frágil. Nesse estágio, você também passa a valorizar mais a execução do que a informação. Aprender sem aplicar começa a irritar. Consumir conteúdo sem transformar ação gera peso. A mente começa a exigir coerência, e coerência é um dos pilares invisíveis da riqueza sustentável. Você também começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém. A validação externa perde força, a convicção interna cresce. Isso é um ajuste poderoso, porque a riqueza foge de quem age para impressionar e se aproxima de quem age por alinhamento interno. Se você reconhece vários desses sinais em sua vida, entenda, o ajuste profundo já começou. E isso significa que o processo está ativo. Existe um momento específico na vida de toda pessoa que constrói riqueza verdadeira. Esse momento não aparece em extratos bancários, não vem com aplausos, não se manifesta em oportunidades externas. Ele acontece dentro, antes que o dinheiro chegue, antes que os caminhos se abram, antes que a prosperidade se torne visível. Algo profundo precisa ser ajustado silenciosamente na mente, na identidade e na forma como você se posiciona diante da vida. Napoleon Hill foi claro ao observar isso em centenas de pessoas que enriqueceram. A riqueza nunca começa no bolso. Ela começa na estrutura mental que sustenta o bolso. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque as pessoas pedem dinheiro, mas não ajustam quem elas são para sustentá-lo. Pedem abundância, mas continuam vibrando escassez emocional. Pedem prosperidade, mas mantêm hábitos mentais incompatíveis com ela. E então se frustram, acreditando que algo externo está bloqueando seus resultados. Mas a verdade é outra. Existe um ajuste profundo que precisa acontecer antes da riqueza se manifestar. E ele não é confortável. Esse ajuste começa quando você percebe que não está sendo preparado para receber dinheiro. Está sendo preparado para se tornar alguém que não perde dinheiro quando ele chega. Por isso, antes da virada financeira, quase sempre vem um período de desconforto interno. Uma sensação estranha de desencaixe, uma inquietação silenciosa, como se a vida estivesse pedindo que você abandone versões antigas de si mesmo. Napoleon Hill chamava isso de reorganização do subconsciente. É quando crenças antigas começam a falhar, quando pensamentos automáticos deixam de fazer sentido, quando você percebe que aquilo que funcionava antes já não sustenta mais o que você deseja agora. Esse é o ajuste, e quase ninguém entende esse estágio. A maioria tenta acelerar o processo pulando etapas. Busca atalhos externos, procura fórmulas rápidas, imita estratégias de quem já chegou lá.
Mas Hill alertava: nenhuma técnica funciona se a estrutura mental ainda fora de escassez. A mente precisa ser calibrada para operar em outro nível. E essa calibração não acontece quando tudo está confortável. Ela acontece quando a vida te pressiona a mudar por dentro. É nesse ponto que surgem questionamentos profundos. Você começa a se perguntar por que se esforça tanto e recebe tão pouco. Por que parece que outras pessoas avançam mais rápido? Por que oportunidades parecem escapar no último momento? E o erro é interpretar isso como castigo, atraso ou injustiça. Não é. É ajuste. Quando Deus, o universo ou a inteligência da vida decide elevar alguém financeiramente, primeiro, ele desmonta estruturas internas que não suportariam essa elevação. Porque riqueza amplifica tudo. Amplifica caráter, amplifica hábitos, amplifica crenças, amplifica decisões. Se a mente ainda opera em medo, o dinheiro amplifica o medo. Se opera em impulsividade, o dinheiro amplifica a autossabotagem. Se opera em culpa, o dinheiro gera perda. Por isso, o ajuste vem antes, e ele costuma doer. Você começa a perceber padrões repetidos, erros recorrentes, ciclos financeiros que se repetem com pessoas diferentes, projetos diferentes, cenários diferentes. Napoleon Hill dizia que quando o padrão se repete, o problema não está no mundo. Está no programa mental que governa suas escolhas. E esse programa precisa ser reescrito. Mas ninguém reescreve um programa confortável. A mudança só acontece quando o desconforto se torna maior do que o medo da transformação. Por isso, antes da riqueza, muitos passam por um período de silêncio. Pouco reconhecimento, pouco resultado visível, muito ajuste interno. É quando você começa a abandonar pensamentos de vítima, justificativas emocionais, crenças herdadas sobre dinheiro, esforço e merecimento. Você começa a entender que trabalhar duro não é o mesmo que pensar certo, que esforço sem alinhamento gera cansaço, não prosperidade, que insistir em estratégias erradas não é persistência, é apego. Esse é um dos ajustes mais difíceis, porque o ego prefere insistir do que admitir que precisa mudar a forma de pensar. Mas Hill foi categórico. A riqueza responde à identidade, não ao esforço isolado. Enquanto você se vê como alguém que tenta, a vida te responde com tentativas. Quando você se vê como alguém que executa com convicção, a realidade começa a se reorganizar. E essa mudança não acontece do dia para a noite. Ela é silenciosa, progressiva, interna. É por isso que muitas vezes nada muda fora por um tempo, mas tudo já está mudando dentro. Esse é o estágio mais perigoso e mais poderoso. Perigoso porque muitos desistem aqui. Poderoso porque quem atravessa esse ajuste nunca mais opera no mesmo nível. Se você está vivendo esse período agora, essa sensação de estar sendo pressionado a mudar, mesmo sem resultados imediatos, entenda, isso não é atraso, é preparação. Os sinais do ajuste profundo, até 35 parágrafos. Quando o ajuste profundo começa, ele não avisa. Não vem com uma placa dizendo preparação para a riqueza em andamento. Ele se manifesta através de sinais sutis, quase sempre mal interpretados. Um dos primeiros sinais é a perda de interesse por caminhos antigos. Aquilo que antes parecia suficiente começa a incomodar. Trabalhos que você tolerava passam a pesar. Conversas que antes faziam sentido agora soam vazias. Napoleon Hill explicava que isso acontece porque o subconsciente começa a rejeitar ambientes incompatíveis com a nova identidade que está sendo construída. Você não muda de fase sem mudar de ambiente mental. Outro sinal forte é a intensificação do autoconhecimento forçado. Você passa a enxergar suas falhas com mais clareza, percebe padrões emocionais que antes ignorava. Reconhece decisões impulsivas, medos disfarçados de prudência,
desculpas travestidas de lógica. Isso dói no ego, mas é necessário. Hill dizia que a mente só aceita um novo nível de sucesso quando o indivíduo assume total responsabilidade pelo que cria, inclusive pelos resultados que ainda não gosta. Nesse estágio, a vida começa a testar sua maturidade emocional. Pequenos desafios surgem para observar como você reage. Contratempos financeiros, atrasos, mudanças inesperadas, não para te punir, mas para ajustar sua resposta interna. Porque a riqueza exige estabilidade emocional. Quem reage com desespero a pequenos problemas não sustenta grandes resultados. Outro sinal claro é o isolamento seletivo. Você começa a se afastar naturalmente de pessoas que reforçam medo, reclamação e escassez. Não por arrogância, mas por incompatibilidade energética e mental. Conversas negativas drenam sua clareza. Reclamações constantes confundem seu foco. E o subconsciente, já em processo de ajuste, passa a rejeitar esse ruído. Muitos interpretam isso como solidão, mas na verdade é refinamento. A mente está aprendendo a operar em silêncio estratégico. Napoleon Hill observou que quase todos os grandes realizadores passaram por períodos de recolhimento antes de grandes expansões. É nesse silêncio que decisões estruturais são tomadas. Outro sinal é a mudança na sua relação com o tempo. Você começa a perceber que pressa é inimiga da construção sólida. Entende que resultados rápidos demais costumam não durar. Passa a valorizar consistência mais do que explosões momentâneas. Isso é um ajuste essencial. A mente pobre quer tudo agora. A mente rica constrói com visão. E essa transição mental exige paciência treinada. Também surge uma sensibilidade maior às próprias palavras. Você começa a perceber como fala consigo mesmo. Nota frases internas de autossabotagem, expressões automáticas de limitação. E algo em você começa a corrigir isso espontaneamente. Não por positividade forçada, mas por alinhamento. Hill afirmava que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção. Por isso, durante o ajuste, a mente passa a rejeitar narrativas internas que enfraquecem. Outro sinal importante é o incômodo com ganhos pequenos demais para sua capacidade. Você começa a sentir que está se vendendo barato, que seu potencial está sendo subutilizado, que aceitar menos do que merece custa mais caro do que arriscar. Esse desconforto é fundamental. Ele empurra você para decisões maiores, mais alinhadas com quem está se tornando. Mas atenção! Nesse ponto, muitos cometem o erro de agir sem estrutura, confundem chamado interno com impulso e se precipitam. Por isso, o ajuste é interno antes de ser externo. A mente precisa amadurecer antes da ação expandida. Outro sinal claro é a perda de tolerância com desculpas, inclusive as suas. Você começa a perceber quando está se enganando, quando está adiando por medo, quando está se escondendo atrás de justificativas aceitáveis, e isso gera desconforto, mas também gera força. Hill dizia que a honestidade consigo mesmo é a porta de entrada para qualquer grande realização. Sem ela, todo progresso é frágil. Nesse estágio, você também passa a valorizar mais a execução do que a informação. Aprender sem aplicar começa a irritar. Consumir conteúdo sem transformar ação gera peso. A mente começa a exigir coerência. E coerência é um dos pilares invisíveis da riqueza sustentável. Você também começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém. A validação externa perde força, a convicção interna cresce. Isso é um ajuste poderoso, porque a riqueza foge de quem age para impressionar e se aproxima de quem age por alinhamento interno. Se você reconhece vários desses sinais em sua vida, entenda, o ajuste profundo já começou. E isso significa que o processo está ativo.
Existe um momento específico na vida de toda pessoa que constrói riqueza verdadeira. Esse momento não aparece em extratos bancários, não vem com aplausos, não se manifesta em oportunidades externas. Ele acontece dentro, antes que o dinheiro chegue, antes que os caminhos se abram, antes que a prosperidade se torne visível. Algo profundo precisa ser ajustado silenciosamente na mente, na identidade e na forma como você se posiciona diante da vida. Napoleon Hill foi claro ao observar isso em centenas de pessoas que enriqueceram. A riqueza nunca começa no bolso. Ela começa na estrutura mental que sustenta o bolso. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque as pessoas pedem dinheiro, mas não ajustam quem elas são para sustentá-lo. Pedem abundância, mas continuam vibrando escassez emocional. Pedem prosperidade, mas mantêm hábitos mentais incompatíveis com ela. E então se frustram, acreditando que algo externo está bloqueando seus resultados. Mas a verdade é outra. Existe um ajuste profundo que precisa acontecer antes da riqueza se manifestar. E ele não é confortável. Esse ajuste começa quando você percebe que não está sendo preparado para receber dinheiro. Está sendo preparado para se tornar alguém que não perde dinheiro quando ele chega. Por isso, antes da virada financeira, quase sempre vem um período de desconforto interno. Uma sensação estranha de desencaixe. Uma inquietação silenciosa. Como se a vida estivesse pedindo que você abandone versões antigas de si mesmo. Napoleon Hill chamava isso de reorganização do subconsciente. É quando crenças antigas começam a falhar, quando pensamentos automáticos deixam de fazer sentido, quando você percebe que aquilo que funcionava antes já não sustenta mais o que você deseja agora. Esse é o ajuste, e quase ninguém entende esse estágio. A maioria tenta acelerar o processo pulando etapas. Busca atalhos externos, procura fórmulas rápidas, imita estratégias de quem já chegou lá. Mas Hill alertava: nenhuma técnica funciona se a estrutura mental ainda fora de escassez. A mente precisa ser calibrada para operar em outro nível. E essa calibração não acontece quando tudo está confortável. Ela acontece quando a vida te pressiona a mudar. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste, não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde a clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui. A comparação desaparece. A pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra. Exige presença. Presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez, soluções aparecem com mais naturalidade, a intuição se torna mais precisa. E então, quando menos se espera, a realidade externa responde, não como um prêmio, mas como consequência lógica. A riqueza chega quando você já não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ela chega quando você se torna compatível com ela. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste, não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde a clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui.
A comparação desaparece, a pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra, exige presença. Presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez, soluções aparecem com mais naturalidade, a intuição se torna mais precisa. E então, quando menos se espera, a realidade externa responde, não como um prêmio, mas como consequência lógica. A riqueza chega quando você já não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ela chega quando você se torna compatível com ela. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste, não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio, você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde a clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui. A comparação desaparece, a pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra, exige presença. Presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez, soluções aparecem com mais naturalidade, a intuição se torna mais precisa. E então, quando menos se espera, a realidade externa responde, não como um prêmio, mas como consequência lógica. A riqueza chega quando você já não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ela chega quando você se torna compatível com ela. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste. Não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio, você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde a clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui. A comparação desaparece, a pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra, exige presença. Presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez, soluções aparecem com mais naturalidade, a intuição se torna mais precisa. E então, quando menos se espera, a realidade externa responde, não como um prêmio, mas como consequência lógica. A riqueza chega quando você já não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ela chega quando você se torna compatível com ela. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste. Não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio, você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde a clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui. A comparação desaparece, a pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra, exige presença.
presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez, soluções aparecem com mais naturalidade, a intuição se torna mais precisa. E então, quando menos se espera, a realidade externa responde, não como um prêmio, mas como consequência lógica. A riqueza chega quando você já não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ela chega quando você se torna compatível com ela. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste, não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio, você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde a clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui. A comparação desaparece, a pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra, exige presença. Presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez. Soluções aparecem com... Existe um erro silencioso que destrói o processo de ajuste profundo antes que ele complete seu trabalho. E o mais perigoso é que esse erro parece lógico, prudente e até inteligente. Napoleon Hill observou esse padrão repetidas vezes. Quando o ajuste interno começa, a pessoa sente que algo precisa mudar, mas tenta controlar o processo com a mente antiga. Esse é o erro. A mente que criou os problemas não pode ser a mesma que conduz a transição. Durante o ajuste, o impulso natural é buscar segurança imediata, voltar para o conhecido, reforçar velhas estratégias, repetir padrões que já não funcionam, apenas porque são familiares. Isso acontece porque o ego odeia o vazio. O período entre quem você foi e quem está se tornando gera insegurança. E a mente tenta preencher esse espaço com qualquer coisa que traga sensação de controle. Mas esse retorno ao velho padrão é o que mais atrasa a riqueza. Hill dizia que o subconsciente precisa de um intervalo de silêncio para reorganizar crenças, e toda tentativa de apressar esse processo gera conflito interno. Outro erro comum é tentar consertar tudo ao mesmo tempo. A pessoa começa o ajuste e, de repente, quer mudar carreira, relacionamentos, finanças, rotina, identidade e propósito de uma vez só. Isso sobrecarrega a mente. A riqueza não nasce do caos interno, ela nasce da clareza progressiva. Durante o ajuste, o foco não é fazer mais, é pensar melhor. Outro erro grave é confundir ajuste com punição. Quando dificuldades surgem, muitos acreditam que estão fazendo algo errado, que perderam o caminho, que falharam espiritualmente ou mentalmente. Nada poderia estar mais distante da verdade. O ajuste é sinal de avanço, não de regressão. Napoleon Hill foi claro. Toda grande conquista é precedida por um período de confusão temporária. A confusão surge porque velhas crenças estão sendo desmontadas antes que as novas se consolidem. Se você interpreta isso como fracasso, você interrompe o processo. Outro erro é buscar validação externa durante o ajuste. Querer que outras pessoas entendam suas mudanças. Explicar decisões internas que ainda não têm forma externa. Isso drena energia. Durante o ajuste, menos explicação e mais silêncio estratégico. A mente precisa de espaço para reorganizar sua identidade sem interferência. Hill chamava isso de disciplina da discrição.
Outro ponto crítico é tentar usar a fé apenas como escape emocional. Pedir sinais o tempo todo, buscar confirmações constantes, exigir garantias antes de avançar. Mas o ajuste exige confiança progressiva, não provas imediatas. A riqueza responde à decisão sustentada, não à ansiedade espiritual. Outro erro que bloqueia o processo é negligenciar pequenos compromissos consigo mesmo. Prometer mudanças internas e não cumpri-las. Quebrar acordos pessoais silenciosos, dizer depois eu faço. Isso destrói a autoridade interna. E sem autoridade interna, o subconsciente não libera expansão financeira. Hill afirmava que o dinheiro segue quem confia em si mesmo, e a confiança nasce da coerência entre intenção e ação. Outro erro fatal é romantizar o sofrimento. Acreditar que quanto mais difícil, mais perto da riqueza. Confundir ajuste com autopunição. O ajuste é desconfortável, mas não é destrutivo. Se algo está drenando sua energia, roubando sua clareza e apagando sua vitalidade, isso não é preparação, é desalinhamento. Durante o ajuste, a pergunta não é "isso dói?", mas "isso me fortalece?". A riqueza exige força interna, não desgaste crônico. Um ponto que Hill enfatizava pouco, mas vivia intensamente, é a redefinição do merecimento. Muitas pessoas querem riqueza, mas ainda se veem como alguém que precisa pagar um preço emocional para recebê-la. Culpa antiga, promessas inconscientes de sacrifício, associação entre dinheiro e perda. O ajuste profundo remove essa distorção. Você não precisa sofrer para prosperar, precisa alinhar mente, caráter e ação. Quando esse erro é corrigido, algo muda silenciosamente. As decisões ficam mais firmes, o medo diminui, a clareza aumenta e pouco a pouco oportunidades começam a surgir, não como milagres repentinos, mas como consequências naturais. Pessoas certas, conversas estratégicas, ideias mais maduras, convites inesperados. A riqueza começa a se aproximar quando você para de forçar e passa a sustentar sua nova identidade. Existe um erro silencioso que destrói o processo de ajuste profundo antes que ele complete seu trabalho. E o mais perigoso é que esse erro parece lógico, prudente e até inteligente. Napoleon Hill observou esse padrão repetidas vezes. Quando o ajuste interno começa, a pessoa sente que algo precisa mudar, mas tenta controlar o processo com a mente antiga. Esse é o erro. A mente que criou os problemas não pode ser a mesma que conduz à transição. Durante o ajuste, o impulso natural é buscar segurança imediata, voltar para o conhecido, reforçar velhas estratégias, repetir padrões que já não funcionam, apenas porque são familiares. Isso acontece porque o ego odeia o vazio. O período entre quem você foi e quem está se tornando gera insegurança. E a mente tenta preencher esse espaço com qualquer coisa que traga sensação de controle. Mas esse retorno ao velho padrão é o que mais atrasa a riqueza. Hill dizia que o subconsciente precisa de um intervalo de silêncio para reorganizar crenças, e toda tentativa de apressar esse processo gera conflito interno. Outro erro comum é tentar consertar tudo ao mesmo tempo. A pessoa começa o ajuste e, de repente, quer mudar carreira, relacionamentos, finanças, rotina, identidade e propósito de uma vez só. Isso sobrecarrega a mente. A riqueza não nasce do caos interno, ela nasce da clareza progressiva. Durante o ajuste, o foco não é fazer mais, é pensar melhor. Outro erro grave é confundir ajuste com punição. Quando dificuldades surgem, muitos acreditam que estão fazendo algo errado, que perderam o caminho, que falharam espiritualmente ou mentalmente. Nada poderia estar mais distante da verdade. O ajuste é sinal de avanço, não de regressão. Napoleon Hill foi claro. Toda grande conquista é precedida por um período de confusão temporária.
A confusão surge porque velhas crenças estão sendo desmontadas antes que as novas se consolidem. Se você interpreta isso como fracasso, você interrompe o processo. Outro erro é buscar validação externa durante o ajuste. Querer que outras pessoas entendam suas mudanças. Explicar decisões internas que ainda não têm forma externa. Isso drena energia. Durante o ajuste, menos explicação e mais silêncio estratégico. A mente precisa de espaço para reorganizar sua identidade sem interferência. Hill chamava isso de disciplina da discrição. Outro ponto crítico é tentar usar a fé apenas como escape emocional. Pedir sinais o tempo todo, buscar confirmações constantes, exigir garantias antes de avançar. Mas o ajuste exige confiança progressiva, não provas imediatas. A riqueza responde à decisão sustentada, não à ansiedade espiritual. Outro erro que bloqueia o processo é negligenciar pequenos compromissos consigo mesmo. Prometer mudanças internas e não cumpri-las. Quebrar acordos pessoais silenciosos. Dizer, depois eu faço. Isso destrói a autoridade interna. E sem autoridade interna, o subconsciente não libera expansão financeira. Hill afirmava que o dinheiro segue quem confia em si mesmo, e a confiança nasce da coerência entre intenção e ação. Outro erro fatal é romantizar o sofrimento. Acreditar que quanto mais difícil, mais perto da riqueza. Confundir ajuste com autopunição. O ajuste é desconfortável, mas não é destrutivo. Se algo está drenando sua energia, roubando sua clareza e apagando sua vitalidade, isso não é preparação, é desalinhamento. Durante o ajuste, a pergunta não é, isso dói, mas isso me fortalece? A riqueza exige força interna, não desgaste crônico. Um ponto que Hill enfatizava pouco, mas vivia intensamente, é a redefinição do merecimento. Muitas pessoas querem riqueza, mas ainda se veem como alguém que precisa pagar um preço emocional para recebê-la. Culpa antiga. Promessas inconscientes de sacrifício. Associação entre dinheiro e perda. O ajuste profundo remove essa distorção. Você não precisa sofrer para prosperar, precisa alinhar mente, caráter e ação. Quando esse erro é corrigido, algo muda silenciosamente. As decisões ficam mais firmes, o medo diminui, a clareza aumenta e pouco a pouco oportunidades começam a surgir, não como milagres repentinos, mas como consequências naturais. Pessoas certas, conversas estratégicas, ideias mais maduras, convites inesperados. A riqueza começa a se aproximar quando você para de forçar e passa a sustentar sua nova identidade. Existe um erro silencioso que destrói o processo de ajuste profundo antes que ele complete seu trabalho. E o mais perigoso é que esse erro parece lógico, prudente e até inteligente. Napoleon Hill observou esse padrão repetidas vezes. Quando o ajuste interno começa, a pessoa sente que algo precisa mudar, mas tenta controlar o processo com a mente antiga. Esse é o erro. A mente que criou os problemas não pode ser a mesma que conduz à transição. Durante o ajuste, o impulso natural é buscar segurança imediata, voltar para o conhecido, reforçar velhas estratégias, repetir padrões que já não funcionam apenas porque são familiares. Isso acontece porque o ego odeia o vazio. O período entre quem você foi e quem está se tornando gera insegurança. E a mente tenta preencher esse espaço com qualquer coisa que traga sensação de controle. Mas esse retorno ao velho padrão é o que mais atrasa a riqueza. Hill dizia que o subconsciente precisa de um intervalo de silêncio para reorganizar crenças, e toda tentativa de apressar esse processo gera conflito interno. Outro erro comum é tentar consertar tudo ao mesmo tempo. A pessoa começa o ajuste e, de repente, quer mudar carreira, relacionamentos, finanças, rotina, identidade e propósito de uma vez só. Isso sobrecarrega a mente.
A riqueza não nasce do caos interno, ela nasce da clareza progressiva. Durante o ajuste, o foco não é fazer mais, é pensar melhor. Outro erro grave é confundir ajuste com punição. Quando dificuldades surgem, muitos acreditam que estão fazendo algo errado, que perderam o caminho, que falharam espiritualmente ou mentalmente. Nada poderia estar mais distante da verdade. O ajuste é sinal de avanço, não de regressão. Napoleon Hill foi claro. Toda grande conquista é precedida por um período de confusão temporária. A confusão surge porque velhas crenças estão sendo desmontadas antes que as novas se consolidem. Se você interpreta isso como fracasso, você interrompe o processo. Outro erro é buscar validação externa durante o ajuste. Querer que outras pessoas entendam suas mudanças. Explicar decisões internas que ainda não têm forma externa. Isso drena energia. Durante o ajuste, menos explicação e mais silêncio estratégico. A mente precisa de espaço para reorganizar sua identidade sem interferência. Hill chamava isso de disciplina da discrição. Outro ponto crítico é tentar usar a fé apenas como escape emocional. Pedir sinais o tempo todo, buscar confirmações constantes, exigir garantias antes de avançar. Mas o ajuste exige confiança progressiva, não provas imediatas. A riqueza responde à decisão sustentada, não à ansiedade espiritual. Outro erro que bloqueia o processo é negligenciar pequenos compromissos consigo mesmo. Prometer mudanças internas e não cumpri-las. Quebrar acordos pessoais silenciosos. Dizer, depois eu faço. Isso destrói a autoridade interna. E sem autoridade interna, o subconsciente não libera. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para quem já faz sentido acontecer. Esse é o último ajuste. Não externo, interno. É quando sua mente para de implorar e começa a permitir. Nesse estágio, você já não discute com a realidade, observa, ajusta, executa. Você entende que o dinheiro responde à clareza, decisão e coerência. A ansiedade diminui, a comparação desaparece, a pressa perde força. Você começa a confiar mais no processo porque confia mais em si mesmo. Esse alinhamento não exige esforço extra, exige presença. Presença nas decisões, presença nas escolhas, presença na forma como você se trata internamente. Hill dizia que quando a mente entra nesse estado, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor de maneira quase invisível. Ideias surgem com mais nitidez. Soluções aparecem com mais naturalidade. A intuição se torna mais precisa. E então, quando menos se espera, a realidade externa responde. Não como um prêmio, mas como consequência lógica. A riqueza chega quando você já não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Ela chega quando você se torna compatível com ela. Se este conteúdo falou com você em um nível mais profundo, é porque algo dentro de você já está em movimento. Nem todo mundo chega até aqui por acaso. Há pessoas que apenas consomem informação. E há pessoas que estão prontas para viver a transformação. O ajuste que antecede a riqueza não é barulhento, ele não precisa ser anunciado. Ele acontece quando você começa a pensar diferente, sentir diferente e decidir diferente, mesmo quando o mundo externo ainda não mudou. E isso é maturidade espiritual e mental. Se você sente que está nesse processo, saiba, você não está atrasado, você está sendo preparado. Quero agradecer de coração a cada pessoa que sustenta este canal, com presença, comentários, compartilhamentos e apoio verdadeiro. Especialmente aos membros que escolheram caminhar mais perto, em um espaço onde a conversa é mais profunda, mais direta e mais alinhada com quem decidiu evoluir de dentro para fora. A área de membros não é sobre conteúdo extra,
é sobre ambiente mental, é sobre permanecer na mesma frequência durante o processo de ajuste. É sobre não caminhar sozinho enquanto tudo ainda é invisível. Se em algum momento você sentir que é hora de aprofundar, o espaço está aberto, sem pressão, sem promessas vazias. Apenas continuidade para quem já entendeu que a riqueza começa dentro. E para todos que estão aqui, lembre-se disso: quando o ajuste termina, a realidade responde. Sempre responde. Siga firme, sustente a decisão e deixe o processo concluir o que já começou em você. Este não é um conjunto de técnicas para atrair dinheiro rapidamente. É um protocolo de alinhamento para quem já entendeu que a riqueza responde à identidade sustentada no tempo. 1. O compromisso invisível. Primeiros 7 dias. Durante 7 dias, faça algo simples e poderoso. Cumpra pequenos acordos consigo mesmo sem negociar. Nada grandioso, nada heróico. Escolha um compromisso diário que você sabe que consegue cumprir e cumpra. Mesmo quando não estiver com vontade. Pode ser escrever 5 linhas de reflexão, organizar um aspecto da vida financeira, estudar 15 minutos, executar uma tarefa adiada. Por que isso funciona? Porque o subconsciente aprende por evidência, não por intenção. Cada compromisso cumprido reforça a autoridade interna, e a autoridade interna precede expansão financeira. 2. A reprogramação do merecimento, dias 8 a 14. Neste estágio, observe sua reação emocional quando pensa em ganhar mais. Não racionalize, observe. Se surgir culpa, medo, sensação de não merecimento, expectativa de punição, isso é o programa antigo pedindo permanência. Todos os dias, repita mentalmente, sem exagero, sem teatro. Eu sustento crescimento com equilíbrio. Prosperidade não exige sacrifício emocional. Eu administro bem o que cresce em minhas mãos. Hill ensinava que o subconsciente aceita ideias emocionalmente neutras com mais facilidade do que afirmações forçadas. 3. O corte silencioso, dias 15 a 21. Agora vem o ajuste mais delicado. Identifique um hábito, uma conversa, uma fonte de ruído mental que sabota sua clareza e reduza drasticamente. Não confronte, não explique, não dramatize. Apenas retire energia. Riqueza exige espaço mental. Onde há ruído constante, a intuição não opera. 4. O alinhamento final, após 21 dias. A partir daqui, pare de buscar sinais. Passe a agir com coerência. Tome decisões pequenas, mas alinhadas com quem você está se tornando, não com quem você foi. A vida responde a isso, não imediatamente, mas inevitavelmente. Napoleon Hill dizia que quando a decisão é sustentada internamente, a realidade começa a se reorganizar sem esforço visível. 5. O selo do ajuste. Para encerrar este processo, responda internamente com honestidade. Se a riqueza chegasse agora, eu saberia sustentá-la. Se a resposta ainda não for um sim tranquilo, o ajuste continua. E isso é bom, porque o processo não está atrasado. Ele está sendo respeitado. Quando o ajuste termina, o caminho responde. Existe um ponto silencioso no processo em que a mente para de lutar. Não porque desistiu, mas porque entendeu. Esse ponto não vem com euforia, não vem com anúncios. Ele vem com uma calma estranha, quase desconfortável para quem sempre viveu em alerta. Napoleon Hill descrevia esse estado como decisão integrada. É quando o desejo deixa de ser um pedido e passa a ser uma direção. Você não pensa mais o tempo todo no dinheiro. Você pensa no que constrói valor. E isso muda tudo. Nesse estágio, algo importante acontece. O medo de errar diminui mais do que a vontade de acertar. E isso é maturidade. A mente que ainda precisa de garantias não sustenta a riqueza. A mente que aceita a responsabilidade sustenta. Você começa a perceber que muitos atrasos do passado não eram negativas.
Eram filtros, pessoas que saíram, oportunidades que não se concretizaram, caminhos que não abriram. Tudo isso estava evitando que você chegasse cedo demais a um lugar para o qual ainda não estava estruturado. Hill dizia que o fracasso temporário é um ajuste de rota, não um veredito. Quando essa compreensão se instala, você para de se comparar, para de disputar, para de provar. E a energia que antes se perdia nisso volta para dentro. É nesse ponto que decisões ficam mais simples. Você começa a dizer não com clareza e sim com mais critério. O dinheiro respeita isso. Porque dinheiro não segue quem corre atrás, segue quem define limites. Outro sinal de que o ajuste está concluindo é que você passa a sentir menos urgência em mudar tudo de fora. A necessidade de validação externa cai drasticamente. Você não precisa mais convencer ninguém, nem justificar seu processo, nem explicar seu silêncio. Isso não é isolamento, é centralização. Hill observou que grandes realizadores se tornaram centrados antes de se tornarem ricos. Porque quem depende de aplauso externo se perde quando ele some. A riqueza exige eixo interno. Nesse estágio final, você começa a perceber oportunidades de forma diferente, não como salvação, mas como continuidade. Você não se agarra, você avalia, você não aceita qualquer coisa, você escolhe. E isso muda a qualidade do que chega. O ajuste termina quando você entende, no corpo e não apenas na mente, que dinheiro é consequência de identidade, identidade é consequência de decisão, decisão sustentada é consequência de maturidade. Quando isso se fecha, a vida começa a responder com menos resistência, não porque ficou fácil, mas porque ficou compatível. O alinhamento final acontece quando você para de se perguntar quando vai acontecer e começa a agir como alguém para